mesmos, mas que venha a ser feita a vontade do Senhor, que venha a ser feito o querer do Senhor, que venha a ser feita e realizada a grande obra do Senhor, ó Pai, segundo o teu querer e a tua vontade. Fala com a tua igreja, meu Pai, fala com a tua noiva, Senhor, usa de misericórdia para conosco, ó Pai eterno, que possamos sair daqui, ó Deus eterno, colocando em prática a tua palavra, colocando em prática a tua verdade, Senhor, que não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra verdadeira, meu Deus amado. Não deixa, Senhor, que venhamos ser confundidos pelo inimigo, pelo maligno, ó Pai. Não permita, Senhor eterno, que o mal venha tirar esta palavra do nosso coração, meu Deus, mas que possamos praticá-la para louvor e glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glórias a Deus. Louvado é o Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Hoje nós vamos falar de uma temática talvez diferenciada para alguns, né? Há muitos que tem muito tempo que nem pratica, que já nem sabe mais do que se trata, né? Mas hoje nós vamos falar acerca do jejum segundo a Bíblia Sagrada, à luz da palavra. Glórias a Deus. Aleluias. Então hoje nós vamos estar tratando acerca do jejum, da importância, do porquê e de como nós vamos estar utilizando esta ferramenta maravilhosa que o Senhor nos proporciona. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Joel capítulo 1, o verso 14. Aleluias. Joel 1, 14. Glórias a Deus. Enquanto você procura, pode ir dando glória a Deus, pode se alegrando no Senhor. Graças a Deus que já nos concedeu a vitória. Aleluias. Joel 1, 14. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Assim irá nos dizer esta palavra maravilhosa: propulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar alegrando no Senhor, exaltando ao nome dele, que ele é poderoso. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Irmãos, há muito tempo, uma jovem havia pedido para poder transmitir acerca do jejum, que às vezes tem pouca informação ou quase nenhuma. Só que infelizmente hoje ela não conseguiu estar comparecendo também, né? Mas o Senhor, ele é poderoso e ele vai estar tocando em cada vida, em cada coração. E nós, todos que estamos aqui nesta noite, nós temos o hábito de jejuar pelo menos uma vez no mês. Amém? Amém? Oh, misericórdia. Temos o hábito de jejuar pelo menos aí a cada 6 meses. Como é que está o jejum? O cristão não precisa jejuar, amém? Sem jejum vai tocando o barco para frente, né? Vai funcionando, não é, João Carlos? Mas sem jejum mesmo vai dando certo, né? Irmãos, 2 pontos que a gente precisa entender acerca do jejum. O jejum, ele é muito útil para a vida espiritual, né, que é o principal foco, o principal objetivo, mas também para a área física do nosso próprio corpo. Inclusive, a medicina, ela recomenda, e vários especialistas acabam passando acerca do jejum e da sabedoria que nós temos que ter, claro, primeiramente, para praticar o jejum. Na área física, ela ajuda muito a saúde metabólica, ou seja, às vezes a pessoa está com metabolismo ruim, não sabe por que está acontecendo, o jejum, ele ajuda. Então veja que
a Bíblia, ela nos orienta e isso ajuda na nossa área física também. Às vezes a gente não entende. Controle de peso, né? Estou precisando jejuar mais, porque eu acho que tá pouco ainda, né? Jejuando pouco, mas o jejum ajuda no controle de peso, na questão cardiovascular, ajuda na circulação, ajuda em várias partes da questão vascular, inflamação, a questão cerebral, ou seja, na saúde cerebral, ajuda para a gente conseguir refletir, analisar melhor. E, inclusive, já foi comprovado, até mesmo, né, quando a gente quer estudar, quer gravar, quer guardar alguma coisa, o jejum, ele ajuda nessa área também. Às vezes o esquecimento vai montando, aquelas coisas, ajuda. Problemas intestinais, limpeza celular e melhora até a questão do humor. Embora tem crente que se ficar sem comer, né, parece que a briga vai formar, né? Fica revoltado, a situação fica ali grave. Mas, voltando agora para a questão da Bíblia, acerca da área espiritual, o jejum é uma abstinência voluntária de alimentos ou bebidas, né, por um período determinado. Por que voluntário? Porque é algo que cada indivíduo deve fazer, sem força, sem pressão, sem aquela obrigação. Você é obrigado a fazer o jejum, tem que ser hoje, tem que ser agora. Não, nós vamos até ver que existe um propósito para o jejum, mas um período determinado com foco na busca de Deus e na oração. Não é um mandamento que nós vamos, não está escrito no mandamento a obrigatoriedade. Você é obrigado a jejuar todo dia, toda hora, tem ali quanto tempo. Não tem. Ao contrário da oração, que a oração a Bíblia vai nos declarar, orar e sem cessar. Nós temos que orar todo dia, toda hora, todo momento, tendo oportunidade, a tempo e fora de tempo, nós temos que estar buscando pelo Senhor. O jejum, ele já tem algumas observações diferentes. E mesmo uma prática espiritual normal e recomendado para o cristão, visando a intimidade com Deus e não aquela exibição ao público, ou seja, não para aparecer para as pessoas. Já reparou que tem crente que na primeira hora que ele jejua, ele sempre gosta de correr para a casa do irmão. Que aí ele vai lá, irmão, né, vamos tomar um café, nós estamos aqui na hora do café, na mesa. Não, porque não é. Aí ele tenta enrolar de todo jeito, porque ele quer falar que ele está em jejum, mas ele não pode usar as palavras para dizer que ele está em jejum, então ele vai enrolando e arruma aquela coisa toda, ou seja, sabe, é barato não ir na casa dos outros quando está de jejum, né? Porque nós vamos ver, Jesus ele vai advertir acerca disso. Então veja, o primeiro ponto é a abstinência voluntária de alimentos com foco em Deus e oração, estar em contato com o Senhor. Abra em Mateus 6, o verso 16 ao 18. Mateus 6, o verso 16 até o verso 18. Quem encontrar pode ler. Glórias a Deus. Mateus está facinho de achar aí, né? Amém? Então aqui Jesus ele está recomendando que quando jejuar, a gente deve fechar a cara para mostrar para todo mundo que está jejuando. Amém? Não é isso, Manata? Fecha a cara, coloca a mão na barriga, né? Estou com uma dorzinha aqui, está apertado, não é isso? É isso que muitas vezes acontece. Mas Jesus ele vai orientar
muito corretamente, não é para fazer isso, mas o intuito é, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, ou seja, a vida normal. A vida continua normalmente, não precisa de estar ali, não, né, porque, e agora, não, nada disso. Vida normal, arruma, né, o cabelo, arruma a cabeça ali direitinho, passa água no rosto, para quê? Porque tem crente que é difícil, né? Para mostrar que ele está jejuando, ele sai ali com a cara do dia anterior, aí aquele, tudo colando, não precisa de nada disso. Jesus, ele recomenda, não, organiza, limpa, lava tudo, escova o dente, faz tudo certinho. Porque, não, irmão, escovar o dente também quebra jejum. Você vai engolir a pasta de dente? Vai. Não, tem umas coisas que tem crente que ele ultrapassa os limites. Então, a pasta de dente não é possível que você vai comer ela para, a não ser criança. Agora, criança vai jejuar, né? Qual o sentido também? Nós temos que analisar isso, organizar, lavar o rosto. Não tem precisão de sair com o rosto, todo colando, suor, às vezes à noite com aquele calorão, aí acorda no outro dia, aquele suor, o sal pro rosto afora. Não posso tomar nem um banho, porque senão vai quebrar o jejum. Aí fica difícil, né? Aí fica complicado. Não é isso. Jesus, ele está dizendo claramente, lava o rosto, unge a cabeça, com o fim de não parecer aos homens que jejua. Veja o que Jesus está dizendo. Não é para você mostrar para o outro que você jejua. Tem crente que gosta de aparecer. Essa que é a realidade, né? É a triste verdade, gosta de aparecer. Então ele quer mostrar para todo mundo que não, hoje eu estou jejuando. E toda vez que pega o microfone, ele tem que sair passando. Não, porque eu jejuo 20 horas. Porque eu jejuo tudo. Não, Jesus, ele já está dizendo, não precisa de sair esparrodando para ninguém que você está jejuando. Já ganhou lá, né, os holocaustos aqui, já ganhou tudo que precisava aqui na terra, tá bom. E sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, a recompensa, ela vem de Deus que nos vê em secreto. Não é para nós sairmos demonstrando para todo mundo. O outro ponto é a natureza espiritual, ou seja, a prática recomendada para a intimidade com Deus, e não é algo que vai ser ali. Veja o que é que 1 Coríntios 7, 5 vai dizer. 1 Coríntios 7, o verso 5. Glórias a Deus. 7, o verso 5. Amém? Então observa que Paulo, ele está dizendo, olha, o casado, ele é obrigado a fazer jejum o mês inteiro, porque não é obrigação que está escrito aqui, não é isso? O jejum. Quantos casamentos já foram destruídos no passado, nas igrejas, por falta de Bíblia, por falta de observação dentro da palavra do Senhor? Aqueles jejuns infinitos que ficava ali, não é, um jejum de 6 meses, aí acabou 6 meses, mais 6 meses, virava o ano e não observava. Às vezes o cônjuge não era cristão e ficava aquela bagunça dentro de casa, ficava aquele tumulto dentro de casa por falta de sabedoria. Mas Paulo, ele vai apresentar: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, ou seja, em comum acordo, onde ambos concordam, não, vamos fazer, nós precisamos realmente aproximar mais de Deus, e por algum tempo, ou seja, não é para ficar com aqueles jejuns infinitos, que aquilo não acaba de jeito nenhum, porque o casado, a vida de casado, ela é diferente da vida de solteiro, não é a mesma coisa. O solteiro, ele pode fazer jejum o ano inteiro, o casado não, porque ele tem a responsabilidade, ele tem os seus deveres. Agora os viúvos também, né? Pode fazer jejum o ano inteiro, não é, irmã? Jejuar o ano inteiro, não tem problema. Os casados têm o seu
porém. Então veja que é 1 Coríntios 7, 5. E o exemplo do Senhor Jesus Cristo, Mateus 4, o verso 1 e o verso 2. O Senhor Jesus vai nos deixar aí o grande exemplo que ele mesmo jejuou por 40 dias no deserto, preparando-se para o seu ministério. Algo que hoje está faltando muito. Falou que é o jejum aí, o povo não está gostando muito disso não, né? Mateus 4, 1 e o verso 2. Amém? Então veja que Jesus ele foi levado pelo Espírito. Ele não foi levado por sua cabeça e ele também não foi ali o diabo quem o levou. Não foi o próprio Espírito Santo quem o levou. Porque o jejum ele traz uma proximidade com Deus. Ele traz ali uma intimidade com o Senhor. Quando nós estamos em jejum, normalmente o nosso cérebro está mais limpo, mais livre, e nós podemos nos conectar melhor com o Senhor. Então o jejum, ele pode incluir também outras renúncias, como a abstinência temporária, né, no caso aí do casamento, como Paulo ele vai apresentar, para dedicar-se à oração. Jesus é o maior exemplo dessa disciplina espiritual, demonstrando sua importância através de seu próprio jejum de 40 dias no deserto. Ou seja, o cristão ele precisa ter disciplina para ele poder conseguir jejuar. Do contrário, ele não consegue. Nós temos que estar parando, observando que o cristão ele tem que jejuar. E a única forma dele conseguir mais proximidade com Deus. Mas existem alguns poréns, algumas questões, saúde, por exemplo. Irmão, eu tenho problema cardíaco, tomo remédio controlado e eu preciso alimentar na hora certa por causa do remédio controlado. Então tem que controlar acerca do jejum, saber, entender, analisar, procurar o conselho médico também, porque senão sai fazendo jejum na loucura, daqui a pouco desmaia dentro da igreja. Tem crente que ele toma remédio controlado e quer ficar o dia inteiro sem o alimento. Aí se cai na rua, aí as pessoas vão ficar, aquele negócio complicado. Então nós temos que ter esse entendimento, essa análise para a gente também não ficar até mesmo envergonhando o nome do Senhor, porque senão acaba saindo fora do controle, saindo fora da situação. Então tudo porque o jejum ele tem que ter um propósito. Não, eu vou fazer jejum hoje. Por quê, irmão, o jejum? Não, eu só quero fazer, deu na cabeça de fazer. Não é só. Tem que ter um objetivo, tem que ter um fundamento. Nós vemos também, o primeiro ponto dos benefícios é a transformação espiritual. O jejum é uma forma poderosa de adoração e escuta espiritual, buscando maior sensibilidade à vontade divina. Através desta prática, desenvolvemos intimidade profunda com Deus e fortalecemos nossa vida de oração. Quando nós estamos em jejum, nós temos a tendência a orar um pouco mais. Nós temos a tendência a sentir. Eu não sei se os irmãos já perceberam, às vezes um jejum mais firme que a gente faz, a gente consegue sentir até a pulsação cardíaca, a gente consegue perceber. Sem contar que a gente vai, o corpo, nas primeiras horas, a gente fica meio eufórico, a gente está desesperado, quero comida. Passa daquelas primeiras horas ali, a gente vê que o corpo ele dá aquela acalmada. E então nós vamos entrando nesse processo, nesta situação. Outro ponto é aproximar-se de Deus. Abra em Zacarias 7, o verso 5. Zacarias 7, o verso 5. Porque ao aproximar-se de Deus, forma de adoração e escuta espiritual, buscando maior sensibilidade à vontade divina e desenvolvendo intimidade genuína. Ou seja, ficamos mais pertinho do Senhor. Veja o que Zacarias ele vai dizer acerca do jejum, o próprio Deus apresentando-nos. 7:5. Pode ler.
Amém? Então veja que Deus está questionando aqui o povo. Será que nesse tempo todo que vocês ficaram aí, será que vocês realmente jejuaram a mim? Ou seja, vocês apresentaram um jejum voltado para Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Nós estamos realmente jejuando com o intuito de nos aproximar de Deus? Porque hoje, muitas das vezes, nós já modificamos as coisas. Veja como nós já estamos levando as coisas para o outro lado. Eu vou jejuar porque eu preciso de um carro novo. Aí eu jejuo para Deus me dar um carro novo. Eu vou jejuar para Deus Ele me dar uma bênção. O jejum é para eu aproximar de Deus. É para eu ter mais intimidade com Ele. É para eu quebrar a minha carne. É para eu estar mais perto do mundo espiritual. E não questão de bênçãos materiais. Porque a palavra ela é clara em nos dizer: busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O Senhor Ele vai nos entregar de acordo com o que nós aproximamos dele. Então veja, o outro ponto é o controle e disciplina. Abra em 1 Coríntios 6, o verso 12. 1 Coríntios 6, o verso 12. Irá falar acerca da ajuda submeter a carne à autoridade de Deus, evitando ser dominado por apetites e fortalecendo o domínio próprio. Ou seja, aprendermos a ter autocontrole e ter o domínio do nosso próprio corpo, ter o domínio da nossa própria vida. Veja o que Paulo vai dizer aos Coríntios. Amém? Então tudo é lícito, mas eu não me deixarei levar, ou seja, eu terei um autocontrole para eu poder saber. Porque tem pessoas que às vezes ele acabou de fazer um jejum aqui agora, mas na hora que ele volta, ele já quer comer ali tudo que ele ficou. Ou seja, já o jejum, não é, mano? E como que fica? Ah, mas eu quero comer agora. Aí já enche a barriga, estufa, vai... Não, nós temos que ter um autocontrole. Nós temos que ter um domínio próprio e demonstrar o controle da nossa própria carne. Libertação espiritual. Jejum e oração fortalecem a fé para vencer batalhas espirituais, como no caso de Esther. Vamos ver Esther 4, o verso 15 ao verso 17. Esther 4, 15 ao 17, irá nos mostrar acerca do fortalecimento da fé, para vencer batalhas espirituais. Às vezes, há batalhas que nós não vamos vencer se nós mesmos. Esther 4, glórias a Deus. 15 ao 17. Pode ler. Não, aí tá. Amém. Então veja que Esther, ela vai convocar o povo para jejuar, para uma decisão que ela iria tomar. Então nós temos que entender acerca disso, para vencer ali uma batalha espiritual. Quando aquele homem estava sedento para destruir todo o povo, através da intervenção daquela mulher, Deus ele então age. Mas ele colocou todo o povo para jejuar,
com um propósito, com um objetivo. Não era só parar de comer, mas tinha que ter um objetivo, um propósito. Outro ponto é direção divina. Atos 13, 1, Atos 13, o 2 e o 3. Deus, ele fala e revela caminhos durante o jejum, como demonstrado na igreja primitiva. Atos 13, o verso 2 e o verso 3. Glórias a Deus. Pode ler. Amém? Amém. Então veja que eles ali oravam, jejuavam e foram então direcionados pelo Senhor. Quando nós precisamos de direção, já reparou que tudo que a gente precisa do Senhor já está tudo apresentado? E que hoje nós não estamos utilizando esta ferramenta importante que é o jejum? Veja que nós já passamos aqui, transformação espiritual, aproximar-se de Deus, controle e disciplina, liberdade espiritual e direção divina. E hoje nós estamos, não, eu estou perdido, eu não estou sabendo aonde que eu vou. A direção vem do Senhor. Através do jejum nós conseguimos. Irmão, eu estou me sentindo tão fraco, estou me sentindo tão distante de Deus. Parece que Deus ele me abandonou, parece que afastou, está lá longe. O jejum é uma forma de nos aproximarmos de Deus. Só que às vezes nós estamos esperando, não, eu estou esperando um pregador, mas tem um pregador, irmão, que ele faz o céu descer aqui nessa terra. Mas se nós não começarmos a fazer a nossa parte, não vai ser, né, o pregador que vai mudar alguma coisa. Então observa os benefícios do jejum, observa a importância, a transformação espiritual é necessário. Irmão, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ser curado. Oração, jejum, a receita já está aí pronta. Irmão, eu quero sentir a presença de Deus na hora que eu estiver orando aqui e já sentir o manto descer e o fogo vir, eita glória. Nós temos jejuado quanto tempo? Nós temos feito o propósito de jejum quanto tempo? Se nós formos lembrar, há tempos atrás, para participar da ceia, tinha o quê? Uma semana de jejum. E o povo jejuava. Irmão, nós vamos jejuar. Essa é a semana da Santa Ceia. Aí todo mundo, vamos jejuar. Aí quando vinha a ceia, o fogo descia. E Deus trabalhava. Línguas eram repartidas. O povo sentia a presença de Deus. Ah, irmão, o que é que mudou? O que mudou foi o pregador, foi o cantor? Não, o que mudou é que aí pergunta, irmãos, quantos jejuaram para a ceia desse mês? Quantos fizeram um propósito para participar da ceia desse mês? Aí é onde nós começamos a ver. O problema foi que mudou lá, irmão, foi aqui? Não. Nós é que estamos aos pouquinhos nos distanciando, nos afastando. E como que nós vamos alcançar? Então, aproximar, controle e disciplina. Irmão, eu começo a fazer uma coisa e daqui a pouco aquilo eu já passo a fazer outra e já não faço mais aquilo que eu estou fazendo. Mas e cadê a disciplina? Eu começo bem, daqui a pouco eu já começo sentindo a presença, o culto vai e eu já vou sentindo, eita, e maravilha e glória. Só que daqui a pouco eu já perco aonde que eu estou. Eu já perco o que eu estou fazendo ali, esqueço tudo. Controle, disciplina, nós temos que entender. Se nós formos observar uma disciplina na leitura bíblica, nós estamos mantendo uma disciplina nessa área da leitura bíblica. Amém? Pelo menos um versículo por semana. Quantos leem? Um versículo. Não vamos dizer um capítulo inteiro. Hein? Todo dia à noite. Mas a noite é garantida.
Glória a Deus. Então, está vendo a diferença? Nós temos que manter um controle. Porque para nós, até para nós chegarmos e falar, Senhor, eu estou precisando dessa bênção. Já imaginou se Deus ele perguntasse, tá, mas e o que você está fazendo para mim? O que você está oferecendo? Nada. Irmãos, quantos, né, aí se perguntar, quantos passaram mais de 1 hora assistindo um vídeo na internet? Aí aparece. Aí, mas nós não estamos tendo tempo para Deus. Libertação espiritual, direção divina, e o próximo é o arrependimento genuíno. Veja Jonas 3, o verso 5 até o verso 9. Expressa a tristeza sincera pelo pecado e desejo de mudança, como o povo de Nínive, que jejuou e obteve perdão. Jonas 3, né, 3 aí para os irmãos que gostam mais dessa forma, né? O verso 5 e o verso 9. O verso 5 até o 9, pode ler. Pode ler. Amém. Então veja que o povo de Nínive, eles apresentaram o jejum a Deus como um arrependimento sincero. Até os animais. Hoje em dia, se falar de colocar os animais para jejuar da cadeia, né? Mas observa o jejum de arrependimento. Aquele povo falou, Senhor, nós não vamos comer nada, nós sabemos que nós somos nada. Nós vamos morrer mesmo. Agora é interessante, aquele povo, Jonas chegou e falou, está acontecendo isso e isso na cidade, vocês vão ser destruídos por causa disso. O povo, ao invés de pegar Jonas, falou, não, vamos quebrar Jonas no couro aqui, como era o medo dele. Mas o povo, ao invés de correr atrás de Jonas, de pegar, bater em Jonas, não, opa, vamos arrepender. Ninguém vai comer nada, porque nós vamos morrer. O que é isso? Então Deus teve de compaixão deles, porque eles tiveram ali uma reviravolta na vida. Hoje a gente fala, irmãos, quem não consagrar a vida a Deus, cuidado. Não, revolta é contra o mensageiro do Senhor. Não, que isso? Eu oro pelo menos uma vez a cada 15 dias, já está bom. Agora falar que precisa de orar constante, o que é isso? É um absurdo. Jejum não, eu jejuo uma vez por ano, ali antes do Natal, já está bom demais. Falar que eu preciso jejuar mais vezes, o que é isso? Ou seja, as pessoas hoje eles já não atacam contra o seu próprio pecado. Elas querem atacar o mensageiro do Senhor. Eles querem. Mas veja que um povo de Nínive, um povo que não sabia a diferença da mão esquerda com a direita, ou seja, eles faziam as coisas ali sem saber, sem consciência do que eles estavam fazendo. Mas quando eles reconheceram que eles estavam errados, eles consertaram e Deus teve misericórdia deles por causa disso. Veja Saul. Saul, ele foi punido, o Espírito Santo saiu de Saul ali, saiu.
Foi lá para Davi. Por quê? Porque Saul ele não se arrependia. Davi chegava, Samuel chegava e falava, não é para fazer isso. Não. Ele sempre tentava dar um jeitinho, né? Para nós hoje é o famoso jeitinho brasileiro. Sempre dá uma desculpa para aquilo. Não. Então, se eu trouxe esses animais, é para sacrifício. Não tem nada a ver. Era para sacrificar. Agora, não é... Ou seja, sempre tentando dar um jeitinho. Agora o Samuel chega e fala, não, o Senhor ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Tem crente que ele se vangloria porque ele se sacrifica. Mas ele não obedece. Não adianta nada. Não se submete, não tem responsabilidade. Ou seja, não adiantou nada. Irmão, eu orei, eu oro e tudo, e acontece, mas é desobediente. Tem crente que ele não obedece à palavra de Deus de jeito nenhum. Deus está falando com ele, não, essa palavra é para lá, é para cá, é para o teto, é para todo mundo, menos para ele. Agora veja os tipos e exemplos de jejuns na Bíblia. A Bíblia ela vai nos apresentar várias formas e vários tipos. Tem o jejum normal, abstinência total de comida, geralmente com água permitida. Jesus praticou esse tipo durante 40 dias no deserto. Mateus 4:2 vai nos apresentar acerca disso. Que Jesus, ele jejuou por 40 dias. Mas nós precisamos estar atentos que o corpo humano, ele 3 dias sem água, ele não resiste. Qualquer ser humano passou de 3 dias sem água, ele morre. Sem comida, não. Como nós vamos explicar isso? Sem o alimento, não. Jesus, vários já tentaram replicar esse mesmo jejum que Jesus ele fez e infelizmente não foram bem sucedidos. Por quê? Irmão, porque Jesus ele era Deus e todo poderoso. Não. Porque ali, naquele momento do sacrifício, daquele jejum, ele estava como nós, carne, osso, pele. A carcaça dele, vamos dizer assim, era que estava sentindo tudo. Então Jesus sentia frio, fome, sentia ali... se um mosquito picasse Jesus, ele sentia a dor daquele mosquito que picou. Se um animal atacasse Jesus, ele sentia ali aquela dor. Porque ele 100% homem. Mas se ele era 100% Deus, era. Mas ele não estava usando ali a sua divindade para poder. Senão ele falou, Jesus, se fosse olhar Jesus, espírito, ele precisa comer alguma coisa? Jesus, espírito, precisa alimentar? Não precisa. Então, se ele não precisa alimentar, o jejum teria qual utilidade para ele como espírito? Porque ele mesmo vai dizer, importa que os verdadeiros adoradores adorem espírito e em verdade. Porque o Pai, ele é espírito. Ele não tem uma forma. Irmão, ele é um quadrado, ele é um retângulo, ele é isso, aqui. Não, ele não tem uma forma. Ele é e pronto. E simplesmente isso. Agora, jejum de Jesus, um jejum, vamos dizer, o jejum normal, o padrão, que o cristão, ele... Mas nós temos também o jejum total, a abstinência de comida e bebida, usado em situações extremas de clamor. Esther convocou este jejum por 3 dias, ou seja, o período em que o corpo humano ele resiste sem a água. Passou disso, o corpo humano, a máquina desliga, não tem como. Porque o corpo humano ele é dotado ali, mais da metade do corpo humano é água, é líquido. E se essa água ela vai saindo, vai dando problema. Esse jejum total, ele é para situações extremas e com ressalva. Uma pessoa que toma remédio cardíaco, como que ele vai fazer um jejum, ficar 3 dias sem comer nada? Na hora que for procurar, só tem a carcaça e os ossos lá, mais nada. Então, pronto, tem que estar atento a esses detalhes. Irmão, eu tenho problema, de pressão. A pressão, ela... Aí fica sem comer. Aí pronto, daqui a pouco está lá, boca aberta, até babando. Irmão, o que é isso? Então nós temos que entender, é sacrifício à carne, mas nós temos que ter noção do que e por que nós estamos fazendo. E o jejum parcial,
abstinência de certos alimentos específicos. Daniel evitou comer carne e vinho por 3 semanas, focando apenas em legumes. Daniel 10, o verso 2 e o 3. Ou seja, Daniel ele optou se privar de alguns alimentos, de alguns ali específicos. Pronto. Então nós temos as 3 opções de jejum e também tem as necessidades acerca desse jejum. Daniel, por que Daniel ele ficou sem comer? Porque ele não queria participar da mesa do rei, que era oferecido, oferenda para outras coisas. Então ele alimentou apenas ali de legumes, que eles sabiam que legume, o outro povo não gostava muito de legume. Então o legume vinha para ele, ele alimentava sem problema. É igual muito crente hoje que não gosta de legume, depois fala que está com pressão arterial fora do lugar, né? Não come fruta, verdura, nem nada, e depois está morrendo, não sabe por quê, né? Então observa, o jejum normal é o jejum onde tem a introdução da água, mas priva-se dos demais alimentos. Tem um jejum total, que esse normalmente é feito por menos tempo, e tem o jejum parcial. Senhor, hoje a gente já pode até utilizar o telefone, né? Senhor, eu vou ficar 1 mês sem usar o telefone para ver, né, coisas indevidas. Para não ficar lá vendo, porque sempre um vídeo passa para o outro, na hora que assusta, já virou a noite assistindo o vídeo. Então, Senhor, hoje eu vou ficar privado 1 mês. É difícil, né? O negócio pega, o negócio aperta, né? E não adianta também, irmãos, a gente querer fazer jejum e dizer, não, Senhor, eu vou ficar sem tomar refrigerante. Mas a pessoa nunca comprou refrigerante na vida. Mas que sacrifício. Não é isso. Não, Senhor, eu vou ficar sem andar de carro. Mas não tem carro. Não é isso. É sacrifício. O jejum é sacrifício. Então vamos imaginar, né? Eu gosto muito de carne. Oh, maravilha, Senhor, eu vou ficar 15 dias sem comer carne. É um jejum. É uma forma de sacrifício. Tem que ficar de olho ali e sem comer. E ainda saber como, porque a pessoa, não, por que você não está comendo carne? Não, é porque eu estou de jejum, pronto, já quebrou, não adiantou nada. Não, entra firme aí, pode comer à vontade, né? Mas Deus abençoa a sua força. Mas eu me sinto melhor não comendo agora, pronto. Então nós temos que entender também. Às vezes, não, eu gosto demais de refrigerante. Se não tomar refrigerante, eu passo até mal. Opa, é um excelente. Vou ficar 1 mês, Senhor, sem tomar refrigerante, para que eu possa ter mais comunhão com o Senhor, intimidade. Tem que ter um motivo também. É para quê que é esse jejum? É para eu receber uma bênção espiritual? É para eu ter um contato com Deus? É porque eu necessito de alguma coisa que está acontecendo? Não, é simplesmente à toa, porque... Não. No mundo espiritual, toda batalha, ela tem um motivo. Já observou que José, ele foi vendido como escravo, ele foi ali como escravo, ele passou um período na casa de Potifar, foi lançado na prisão, passou bom tempo na prisão, foi esquecido dentro da prisão, porque era para o seu companheiro ali ter falado, tem um homem lá que ele é excelente para revelar sonhos. Mas ele passou um período lá, depois daquele período que ele foi chamado para poder apresentar o sonho do faraó. Agora imagine esse tempo todo que ele passou. Irmão, ele passou ali porque não é por causa disso, daqui. Não, Deus estava dando para ele experiência. Estava dando para ele ali resistência. Observa, o José que saiu da cadeia, saiu da prisão, ele não era aquele mesmo José lá de trás, que qualquer coisa ele saía contando para os outros. Não, eu ganhei uma veste nova, que maravilha, uma túnica nova. Aí saí exibindo a túnica para todo mundo ver. Ele já não era o mesmo José que saiu da prisão. Ele aprendeu o quê? A ter controle, a saber o que ele estava fazendo. Aquele José lá atrás, sonhei com os fechos, rapaz, o fecho aqui, e eu, o meu fecho, e os de todo mundo vinha e dobrava diante do meu. Lá na frente, pode ver, José já não saía esparrodando mais as coisas daqui para ali e de lá para cá. Então tudo tem um propósito na nossa vida. Deu para ele resistência,
para ele poder aprender a controlar as coisas. Na casa do pai dele, era o pai dele quem controlava as coisas. Na hora que ele vai lá para a prisão, ele teve que aprender a controlar as coisas na prisão. A prisão começou a prosperar porque ele estava lá. Porque ele sabia, esse alimento aqui, você não vai comer, não, então pede menos. Porque esse alimento, se você comer ele todo, se você joga ele fora aqui, depois vai faltar para comer lá na frente. Então, come menos e resolve o problema. Pronto, a cadeia, a prisão começou a prosperar. A ponto de o chefe ali chegar com a chave na mão para eles, vai cuidando desses presos, vai ficando tudo. Não precisava nem esquentar a cabeça. A prisão prosperou por causa do homem de Deus lá dentro. Mas ele foi aprendendo com o passar do tempo. E na nossa vida não é diferente também. Então nós temos que passar por situações para a gente ter mais intimidade com Deus e buscar mais no Senhor. E o jejum faz parte dessa experiência. Personagens bíblicos que jejuaram. Nós vamos ver Moisés, quando ele sobe ali aquele monte, o tempo que ele ficou jejuando. Elias jejuou. O jejum ali no deserto, quando ele foi fortalecido pelo Senhor. Ana, a profetisa que jejuava e orava continuamente no templo. Nós vamos ver nessa passagem dela em Lucas. Davi jejuou em momentos de arrependimento e busca. Daniel praticou o jejum parcial buscando revelação divina. O próprio Senhor Jesus, que é um modelo perfeito de jejum, e a igreja primitiva, que também jejuava coletivamente antes de decisões importantes. Hoje, na igreja, nós também estamos mantendo essa prática para tomar decisões importantes. Amém? Irmãos, vamos todos jejuar. Glória! Todo mundo jejua. Amém? Maravilha. Não é isso que acontece, mano? Irmãos, vamos todos jejuar nesse propósito. Nós precisamos, nós estamos precisando sair do aluguel. Nós precisamos de um ambiente próprio. Vamos fazer um jejum nesse sentido? Aí já come, esse jejum é desnecessário. Não vai surtir efeito nenhum, não vai mudar nada. Então aí começa, um pula fora daqui, o outro pula fora do barco de lá. Aí no final das contas, ali 20% jejua. O restante, isso é obrigação do pastor, obrigação do diácono, da igreja, da irmã, do ciclo de oração, obrigação de todo mundo, menos do coletivo. Mas naquele tempo eles tomaram a decisão ali, o coletivo reunia para poder jejuar. Que maravilha, que algo importante, que nós precisamos resgatar isso de volta. Há tempos atrás aí havia isso. Hoje, o período de 12 horas de oração. Irmão, vou fazer 12 horas de oração. Aí um tem uma desculpa daqui, o outro tem um negócio de lá. Não, é porque não posso sair de casa hoje, que o meu cachorro está com dor de barriga. O problema hoje é o gato que pulou do telhado. Então, aí depois a gente pergunta, por que não tem mais aquela essência? Na hora que chegava o culto, coloca a mão aqui agora, já sai curado em nome de Jesus. Aí, irmão, isso não acontece mais. Por quê? Cadê o coletivo fazendo? Enquanto Pedro estava lá na prisão, a igreja estava cá, toda a igreja orando. Senhor, visita Pedro. Senhor, ajuda Pedro. Nosso irmão Pedro vai morrer amanhã, coitado. Um homem tão esforçado, um homem que andou com o Senhor, mas não, o Senhor visita Pedro. Porque normalmente, tem uns irmãos, cada um tem uma sensibilidade para falar com Deus. Tem uns que já são, Senhor, visita mesmo, é agora, precisa visitar ali o nosso irmão Pedro, vai lá. E já tem aqueles que já são mais delicados, Senhor. O nosso irmão Pedro é um homem tão bonzinho, Senhor. Ele nos ajuda em tudo aqui. Ele ora, e enfermos são curados. Ajuda lá o irmãozinho Pedro. Através dessa oração em conjunto, Deus enviou o anjo lá na prisão. O anjo chega, Pedro, vamos embora. Pedro estava dormindo, ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Já passou de soltou ele dos guardas, e passa aqui na prisão, abre aqui as cadeias, e abre ali, e já vai Pedro andando, acompanhando o anjo, mas sem saber o que estava acontecendo. Até que na hora que chega assim na porta da rua, ele olha e fala, mas o que é isso? Eu estava dormindo ali dentro agora, como é que é esse negócio? Ele falou, deixa eu correr. Aí que ele foi correr, foi lá até os irmãos, avisar que ele estava solto. Falou, Deus soltou, maravilha, agora eu vou ficar escondido por um tempo aqui, até a poeira baixar. E foi Pedro, não é ficar ali calmo. Mas isso aconteceu porque a igreja
estava orando, estava intercedendo. Nós estamos orando também para as nossas lideranças, amém? Eita glória! Cadê o glória a Deus? Difícil, né? Não, aquele pastor, Senhor, leva aquele pastor rapidinho que está aí. Né? Orar para abençoar não, né? Senhor, não, leva esse pastor embora. E aí nós perguntamos, cadê? Por que que o milagre, o mistério? Orientações práticas e acerca do coração no jejum. A motivação correta, o jejum deve ser sincero, voluntário e motivado pelo desejo de buscar a Deus, não por pressão social ou para parecer religioso. Deus, ele não quer isso, parecer religioso. Não, irmão, jejuei, no culto da ceia eu fiz um jejum pela manhã e tudo mais. Eu não preciso ficar batendo no peito aqui para poder dizer, irmão, hoje eu jejuei. E chega com a cara toda amarrotada, não, eu estou de jejum. Para todo mundo ver, não precisa de nada disso. Pode vir em jejum, participa da ceia em jejum, vai embora para casa, o irmão estava na bênção. Ninguém precisa saber que estava jejuando. Nada disso. Outro ponto é prática integrada. Deve ser acompanhado de oração, de busca, adoração e tentar o crescimento espiritual o máximo que nós podemos fazer. Então, não, estou de jejum, fui para o serviço ali em jejum, eu não vou participar da roda dos escarnecedores. Eu já não posso participar nem num dia convencional. Imagina no dia que eu for fazer o jejum. Aí está lá todo mundo contando uma fofoca, eu estou lá no meio. Depois eu quero, Senhor, o jejum meu. Mas aí já foi, então não adianta. Irmão, não é no momento do jejum, não. No momento de jejum, eu tenho que ter ali uma postura. É claro, é evidente, eu estou trabalhando, se eu fiz um jejum e fui trabalhar, eu vou ter que ter o controle ali, a depender, tem que olhar essas questões todas. Mas eu não preciso chegar, eu não posso porque hoje eu estou de jejum, não. Desconversa. Depende do cristão, que às vezes ele é o fofoqueiro do serviço. Aí a conversa não para, vai aumentar, né? O fofoqueiro chegou, vamos contar mais que ele vai entrar no meio. Sabedoria e equilíbrio. A igreja jejuma com moderação, respeitando limitações físicas e evitando hipocrisia, legalismo ou orgulho espiritual. Quantos crentes orgulhosos que ele quer fazer só para mostrar para o outro? Não, eu jejuei. Aí vamos imaginar, o Carlos chega, não, hoje eu fiz um jejum, 2 horas de jejum, e Deus me abençoou, me concedeu. Não, que isso, 2 horas de jejum, não. Eu faço 6 horas de jejum, que isso, jejum seu não tem. Aí vem o outro ali, não, 6 horas, e eu fico 2 dias de jejum direto. Ou seja, um querendo parecer mais do que o outro. Não é para isso. Então, nós temos que ter esse entendimento. O jejum, ele não é para aparecer. O jejum é para o nome do Senhor ser glorificado. Então, o verdadeiro jejum. Abra a sua Bíblia em Isaías 58, o verso 6 e o verso 7. Isaías 58. O verso 6 e o verso 7. Glórias a Deus. Pode. Amém? Então veja que o verdadeiro jejum não é uma troca com Deus, uma barganha a Deus. Senhor, eu vou jejuar aqui, mas o Senhor precisa me dar aquilo ali. Não.
O verdadeiro jejum que o Senhor está dizendo é que soltes as ligaduras da impiedade, compartilhes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados. Ou seja, é fazer para o outro. Envolve, influencia mais em questão ao outro do que a nós próprios. Então não é só, porque muitas das vezes a gente fica, não, mano, por causa disso, daquilo outro. Não, não tem isso ou aquilo. Nós precisamos buscar mais intimidade e proximidade com Deus, mas entendendo o que nós estamos fazendo. O jejum não é só para aparecer, não é só para mostrar para o outro. Irmão, mas tem um pastor ali, que aquele pastor eu preciso mostrar para ele que eu estou de jejum. Não é para pastor que nós temos que mostrar que está de jejum. Nós temos que mostrar para Deus, em oculto. Senhor, hoje eu estou fazendo esse jejum aqui em favor a essa causa que está precisando. E Deus, Ele atende. Deus, Ele responde. Um objetivo. Então comece sempre gradualmente. Não, eu já vou começar hoje com 5 dias de jejum. Não é bagunçado. Estou começando agora, começa aos poucos. Começa devagar. Com orientação médica, eu tenho problema cardíaco, vai para a orientação médica para ver o que o médico vai falar também. Porque senão depois a gente busque orientação. Pratique o amor concreto, ou seja, não adianta eu só não fiz o jejum, mas eu não amo o meu próximo, e mantenha o foco, ou seja, dá prosseguimento. O jejum constante, nós estarmos aí procurando ao máximo fazer, e claro e evidente, observando todos estes conjuntos, porque o casado ele não pode fazer jejum o ano inteiro, ele tem que ter um propósito ali de entender que o negócio não funciona bagunçado. Aquele que é solteiro, ele vai fazer o jejum, mas ele tem que lembrar da questão ali da sua saúde também, porque senão morre e depois coloca a culpa em Deus ainda. Nós temos que ter todas essas observações para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, sempre com entendimento e com sabedoria. E vamos fazer jejuns a todo tempo, mas com um propósito, com um objetivo. E não querer aparecer, irmãos, não venha querer aparecer para os outros que está fazendo muito. O prazer daquele povo era contar, era mostrar ali que estava em jejum. E Jesus, não, fica caladinho. Está de jejum, fica caladinho, ninguém precisa saber de nada disso. Irmão, hoje eu estou de jejum, não vai, opta nem ficar indo para a casa dos outros quando está de jejum. Deixa para ir uma outra hora, depois que já entregou o jejum, que aí não precisa de ficar tendo que arrumar desculpa porque que não pode tomar café. Porque normalmente as pessoas são educadas, são gentis, oferecem café. E a gente vai, não, mas hoje eu estou de jejum, mas eu não posso falar que eu estou de jejum e eu vou tomar o café, como é que eu faço? No meu caso, oferecer o café não vai mudar muito, né, irmão? Vamos lá, porque no meu caso, um dos poucos mineiros que não é fã de café. Não sei porquê, mas não gosto. Então não adianta muito, Mas é um dos poucos mineiros que não toma café. Mas nós precisamos entender acerca disso. Não ficar. Hoje eu fui para a casa do irmão Alar, a irmã Alar está rindo lá. O pastor vai acabar caindo da minha cadeira aqui para mostrar para ele que está de jejum. Não resolve. Não teve utilidade nenhuma. Então vamos aprender dentro da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, fazer oração, agradecer a Deus, porque o Senhor Ele é maravilhoso. Amanhã nós temos aí a campanha de oração, ela prossegue, ela continua, orar e sem cessar. Nós estamos aí sempre com um propósito, com uma busca nova, e o ciclo de oração estará aqui reunido, buscando ao Senhor. Amém? Onde nós reunimos, estamos fazendo o círculo aqui, e todos somos convidados a orar a cada dia mais. Vamos apresentar também o nosso voto, nossa oferta. Quem trouxe, quem não trouxe, vamos apresentar diante do Senhor, sabendo que Deus Ele vai